A sua empresa não ultrapassará os limites da sua mente. É isso mesmo. Enquanto você acredita que a sua empresa ela não desenvolve por conta dos colaboradores que você escolhe, por conta do mercado, do governo, não. É por conta do poder da sua mente. Enquanto você não treina o seu interior, a sua mente para que ela desenvolva, a sua empresa ela não vai desenvolver. Por quê? Tudo inicia na mente, certo? Então, se você não consegue visualizar ou se você não consegue determinar nada da sua vida dentro da sua mente, obviamente, no real, quando você vai para o plano real, nada acontece. E assim com as nossas empresas, com os nossos negócios. Primeiramente, nós visualizamos dentro da nossa mente, para depois ela se tornar realidade. E é por conta disso que eu quero contribuir com você no desenvolvimento interior, para que você perceba o quanto é importante você se potencializar primeiro para que o seu negócio, para que o seu empreendimento possa se desenvolver cada vez mais. Quantas vezes você já se perguntou, poxa, por que eu não cresço mais? Porque daqui parece que não desenvolvo mais o meu negócio, a minha empresa? É porque, primeiramente, você precisa desenvolver a sua mente. Vem comigo, acompanha essa imagem. O que você vê? Você vê uma árvore, certo? Você vê essa árvore, você vai ver os galhos, você vai ver as plantas, as flores que essa árvore dá, o tronco, mas o que verdadeiramente sustenta são as raízes. Essas raízes é o que ninguém vê, é que sustenta essa árvore. E vocês compreendem que quanto maior a árvore, maior também são as raízes? E se eu te disser que teoricamente é o contrário, quanto maior for as raízes, maior tem a chance da sua árvore crescer. E quando eu falo árvore, entenda como a sua empresa. E nesse contexto, eu preciso ter uma raiz fortalecida para que essa árvore se desenvolva bonita, se desenvolva mostrando o que verdadeiramente é o propósito dela. Então, nessa questão, eu quero te mostrar o que hoje você se vê. Fica na frente do espelho. Você visualiza a pessoa que você acredita que é internamente? Ou que você tem um potencial muito maior e externamente você não consegue ainda chegar? Você primeiro precisa colocar o crescimento dentro da sua mente para que depois você consiga desenvolvê-la. Tudo na sua vida. Então, nessa questão, eu quero contribuir contigo, te mostrar que você identificando algo muito importante, que é o ser, que é o seu interior, que é a sua mente, desenvolver esse pilar fundamental para que você desenvolva tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Em relação a isso, eu desenvolvi um método, o método SAFE. E nesse método SAFE, ele contribui com o primeiro pilar, que é o ser. Como é que eu vou conseguir desenvolver algo se eu nem sei quem verdadeiramente eu sou? Ou como eu vou conseguir desenvolver pessoas se eu não sei quem verdadeiramente eu sou? Como é que eu vou exigir o que eu quero que elas se tornem se eu não me conheço? Faz sentido para você? Então me acompanha, porque eu vou te apresentar 3 pilares importantíssimos para o ser, para que eu possa compreender o quanto que é importante eu desenvolver esses 3 pontos. Primeiro é a espiritualidade, em seguida a identidade e depois o perfil comportamental. A espiritualidade é quem decide por nós, é quem está à frente de todo o projeto. Quem senta verdadeiramente na cadeira do CEO? Fisicamente é você, mas por trás, quem toma as decisões? O seu ego? Você acredita que você é capaz de tudo? Ou você pede orientação, você conversa com Deus? Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de intimidade com o Criador. Quando eu falo de intimidade com o Criador, eu quero te mostrar que quanto mais próximo dele, mais fácil se tornam as decisões, porque compreende que as decisões não são tomadas necessariamente por nós, mas sim por ele.
Quando eu fortaleço, eu enxergo como o verdadeiro líder, eu consigo olhar dentro dos olhos, consigo enxergar os exemplos que ele deixou pra gente. E em seguida, é importante eu ter a noção da minha identidade, quais são os princípios morais que me sustentam. O que verdadeiramente Deus tem me abençoado que eu sou. Eu sou um filho amado de Deus, eu sou determinado, eu sou alegre, eu sou visionário. O que é fortalecido dentro do meu ser, da minha identidade? O perfil comportamental explica muita coisa. Ah, porque eu gosto tanto de falar. Ah, porque eu preciso escutar muito. Por que eu sou tão organizado? Ou porque eu sou tão incisivo, aguerrido, com vontade de vencer? Tudo isso se baseia no nosso perfil comportamental. E eu quero te mostrar a importância disso, porque Jesus Cristo, ele não conquistou seguidores pelo poder. O maior líder da história lavou os pés dos discípulos. Quem não aprende a servir nunca estará preparado para liderar. E quando eu falo isso, eu quero que você entenda que no princípio da liderança, eu tenho que ser exemplo. Não somente no que eu falo, é muito fácil falar. Eu preciso dar exemplo no meu agir. Aí que eu conquisto cada vez mais pessoas. E um agir humilde, um agir fiel, um agir verdadeiro, isso se inspira e lidera. Faz sentido para você? Então, eu volto a perguntar, quem verdadeiramente está tomando as decisões dentro da sua empresa? Porque quando eu volto para algo voltado como a minha única capacidade, como eu sendo uma pessoa que não dependo de um ser espiritual para me guiar, eu me confio nas minhas limitações. Mas quando eu acredito que Deus me guia, me governa, eu posso emprestar esses dons dele. E cabe de mim buscar. Aí, se tudo fosse tirado de você, se fosse tirado o seu cargo, a sua liderança, que você teoricamente, quando eu falo teoricamente, é porque a liderança ela não é somente um cargo, mas é o ato de liderar. E se tudo isso fosse tirado de você? Você constrói, mas muitas das vezes podem lhe tirar tudo, mas não podem lhe tirar o que você é. Essa sua liderança interior, essa sua fortaleza tem que ser firmada em uma rocha. Primeiramente, a espiritualidade. Quando você constrói numa rocha, você acaba sustentando a sua identidade. E isso vai fazer você desenvolver cada vez mais, ampliar cada vez mais, seja na sua vida, seja no seu negócio. E quando eu falo em relação a perder o seu cargo, é o que verdadeiramente você é. Quem verdadeiramente é você? Quem verdadeiramente te guia? Quem verdadeiramente te conforta? E quem verdadeiramente você é sem ninguém estar olhando? São essas perguntas que você precisa se fazer para se conhecer cada vez mais. Você é uma pessoa ética? Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa bonita? Você é uma pessoa visionária? Permita lhe tirar tudo para que você consiga entender quem verdadeiramente você é. Para que os outros te enxerguem com os olhos não apenas de um cargo, mas sim de uma pessoa e que sabe liderar. O seu perfil comportamental, quem já ouviu falar, temos 4 tipos de perfis: dominante, influente, estável e conforme. O dominante é aquela pessoa mais resolutiva, aquela pessoa que direciona, aquela pessoa que dá ordens e que corre atrás de resultado. O foco dela é resultado. O influente é aquela pessoa que conversa com todo mundo, que interage com todo mundo, que o objetivo dela é conexões com pessoas. O estável, o objetivo dela é escutar. É uma pessoa fiel, é uma pessoa que tem um ritmo que acalma.
E o conforme é aquela pessoa que segue bem as regras, que consegue organizar, que é uma pessoa detalhista e que contribui muito em todos os processos, porque gosta muito de processos. E quando eu falo isso, muitas das vezes, esses perfis comportamentais, todos na verdade, eles têm algo em comum. Eles também têm seus pontos negativos. Por exemplo, o influente, que é o meu caso, ele tem uma dificuldade de focar, de ficar focado, de ser organizado. E esse ponto fraco, posso dizer que você pode sim desenvolver. Você pode ir em busca. Entenda, o perfil comportamental explica, mas a sua identidade, quando ela é fortalecida, ela escolhe, não, isso aqui não me pertence, isso aqui eu vou melhorar, isso aqui eu vou potencializar, porque eu tenho a minha identidade fortalecida. E quando eu entendo isso, os seus comportamentos, eles são, de certo modo, explicados pelo seu perfil comportamental. Mas a sua identidade, ela vai decidir quais desses comportamentos irão permanecer. Se eu entendo que a minha falta de disciplina está atrapalhando no meu desenvolvimento, eu preciso fortalecer a minha identidade para que eu preciso me organizar cada vez mais. Faz sentido para você? E tudo isso gera uma consequência. E quando eu falo consequência, eu quero te mostrar que você fortalecendo a sua espiritualidade, a sua identidade, o seu perfil comportamental, você vira uma verdadeiramente transformação na sua vida. Você vive essa transformação. Você vive tudo que de fato ocorre dentro da sua vida. Você vai começar a entender muita coisa desde os princípios. Você vai conseguir visualizar, por exemplo, Deus em todos os detalhes. Você também vai entender o perfil do outro e como você pode se adaptar nesse perfil. Você tem um aumento de consciência. Você consegue visualizar. É como se... Não tem aquela conta matemática que o professor explica e você não entende, mas quando você entende parece que tudo faz sentido. É isso. E os resultados começam a mudar. Começam a transbordar. Porque conhecer a si mesmo não é descobrir quem você é descobrir quem Deus o chamou para ser e decidir caminhar nessa direção. E essa decisão, ela é diária. Essa decisão, ela precisa ser uma escolha diária. E para encerrar, toda mudança acontece de dentro para fora. Toda mudança, ela acontece primeiro em mim e na minha mente, para que eu consiga ver o que está aqui e colocar no físico, no real. Então, se eu quero mudar, eu preciso primeiramente mudar a minha mente. Se eu quero crescer a minha empresa, eu preciso primeiramente crescer, evoluir, para que eu consiga alcançar resultados ainda maiores. Obrigado, gente.